Caros energéticos, sejam bem-vindos ao canal do Vetor Elétrico. Obrigado pela visita, obrigado pelos likes, pelas inscrições, pelos comentários, pelo toque no sininho. É isso que mantém o nosso canal em atividade. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito atual e que está escondido sob o manto do vírus, da pandemia. Se fala muito em pandemia, e lógico, está acontecendo, é uma tragédia no nosso país e nós devemos nos cuidar, nós devemos fazer divulgação boa, né? Sem kit Covid, lógico, com vacinação e cuidado. Mas, fora isso, fora a tragédia das mortes nas famílias brasileiras, nós temos simplesmente o assunto de hoje, que é a destruição da nossa nação. A destruição do que é estratégico no nosso país. Eu chamo de dilapidação da nação, que é a entrega dos nossos patrimônios, das nossas riquezas energéticas, naturais e tecnológicas. Porque o Brasil é tecnológico e a tecnologia está sendo destruída. Vamos falar sobre a destruição do patrimônio do povo brasileiro, a entrega das empresas que transformam os nossos recursos naturais em energia, em recursos tecnológicos para o povo brasileiro. Nós vamos fazer hoje uma diferença real entre o que é público e o que é privado. O que é público pode ser estatal, o que é federal pode ser estadual, pode ser municipal. E o que é privado é particular. Não é seu, não é meu. É de alguém, de um dono, certo? O que é público, como o próprio nome diz, é do povo. Quem construiu foi o povo, com seus recursos. Porque o governo não trabalha para ganhar dinheiro. O dinheiro que ele tem para administrar é nosso. Então nós somos responsáveis por cobrar. Nós temos que cobrar. O que é feito disso? O que estão fazendo hoje no Brasil é mais ou menos você ter uma casa e pagar alguém para administrar a sua casa, certo? E de repente, você confiando que essa pessoa que você está pagando para administrar a sua casa está vendendo a sua casa. Como assim? Você autorizou? De repente você descobre que essa pessoa que você está pagando para administrar a sua casa está vendendo a sua geladeira, está vendendo a tua televisão, está vendendo o teu sofá, teu fogão, sem tua autorização. O Brasil é a casa. Você é o povo. E o administrador que você está pagando para administrar a tua casa, chamada Brasil, é o governo. Certo? E aí o que ele está fazendo? Está vendendo as tuas coisas sem te perguntar. É exatamente isso que estão fazendo no Brasil. É essa a diferença entre o público e o privado. O público é seu. Você paga alguém, que é contratar uma espécie de administrador, que é o presidente, digamos. Foi eleito, o governador é eleito, o prefeito é eleito. E você paga o salário deles para administrar o patrimônio público que é teu também. Só que ele tem que te perguntar, toda vez que for fazer alguma coisa com o patrimônio que é público, não é dele, não é particular, é dele, é nosso, então ele tem que te perguntar. O privado não. A empresa privada, o dono ou os donos fazem dela o que bem entender, certo? Só que não deveriam usar dinheiro público para empresas privadas. Isso eu sou contra. Então vamos começar falando do início da criação das empresas estatais, das empresas públicas no Brasil. Isso tudo começou quando o príncipe regente Dom João VI, o príncipe regente de Portugal, fugiu para o Brasil. Essa é a palavra certa. Ele fugiu para o Brasil no final de 1807, no dia 29 de novembro. Por quê? Porque Napoleão Bonaparte iria invadir Portugal, tanto que invadiu no dia seguinte. E sob essa ameaça, ele resolveu trazer a corte portuguesa para o Brasil. Saindo de lá, na embocadura do Rio Tejo, na manhã, 7 horas da manhã do dia 29 de novembro de 1807. Passou
cerca de 2 meses boiando no Oceano Atlântico. E chegou, o destino era o Rio de Janeiro, mas Dom João resolveu ir para Salvador, né? Onde chegou no dia 22 de janeiro de 1808, né? E passou lá, comendo acarajé, aprendendo capoeira, passou lá cerca de 5 semanas. Brincadeira, gente, eu não sei, mas eu, né? Acarajé, capoeira, tem tudo a ver, né? Meus amigos baianos que estão assistindo a gente aí, né? Então ficou lá e saiu de lá no dia 26 de fevereiro. Passou esses dias lá, saiu da Bahia, de Salvador, dia 26 de fevereiro de 1808, rumo ao Rio de Janeiro, né? Aí depois de alguns dias, né, tomando cerveja holandesa, comendo galeto, ele chegou no Rio de Janeiro, entrou pela Baía do Guanabara no dia 7 de março de 1808. Mas, para arrumar a corte, para poder descer, né, porque teve um navio lá, onde vinha a Leopoldina, teve um surto de piolho que todas as mulheres tiveram que raspar a cabeça, passar banha de porco e colocar um remédio lá para não infestar de piolho. Então elas não deveriam estar muito bonitas. Então chegaram no dia 7 e desembarcaram só no dia 8 para arrumar a cara, né? E aí bagunçaram o Rio de Janeiro. Meus amigos cariocas sabem disso. Ora, quantas pessoas vieram? Por que eu digo bagunçaram? Porque o Rio de Janeiro, na época, tinha 60 mil pessoas. Dom João, o príncipe regente, despejou no Rio de Janeiro de uma vez só entre 10 mil e 15 mil pessoas. Foi o que ele trouxe de Portugal, que tinha, na época, a capital de Lisboa tinha 200 mil pessoas. Então ele trouxe mais de 10% da capital com ele e despejou no Rio de Janeiro de uma vez só. 10 a 15 mil pessoas numa cidade que tinha 60 mil pessoas. Então vocês imaginem o que foi de transtorno para o povo do Rio de Janeiro. No entanto, contada essa pequena ou grande aventura da família real portuguesa fugindo para o Brasil, no dia 12 de outubro desse ano, 1808, Dom João VI criou a primeira empresa de economia mista do Brasil, o Banco do Brasil, dia 12 de outubro de 1808. Deu início, então, à saga, ao destino das empresas estatais no desenvolvimento do Brasil. Dom João VI trouxe em torno de 800 milhões de ducados, ou cruzados, lá de Portugal, que representava metade de toda a dinheirama, digamos, que circulava na capital do reino. Ele trouxe a metade, raspou os cofres do governo e trouxe para o Brasil. Mas era muito pouco ainda para manter, só para manter a corte era muito pouco. O que ele fez? A primeira providência foi criar o Banco do Brasil. Quem mora no Rio de Janeiro sabe, o Palácio São Cristóvão, que hoje está praticamente abandonado, foi onde Dom João VI morou com família, certo? Era o palácio onde o príncipe e depois imperador do Brasil recebia os seus ministros, recebia o povo para o beijamão, não é? E sabe quem doou o palácio na época? Foi um traficante de escravos. Doou o Palácio São Cristóvão para Dom João VI, né? Então foi assim que começou o Brasil, mas veio uma empresa de economia mista chamada Banco do Brasil para sustentar a corte, para sustentar o governo e para o desenvolvimento da então, que era colônia, né? Passou a ser a matriz do governo de Portugal e do Brasil, que aliás, Portugal dependia do Brasil, né? Então nós temos aí o caminho iniciado. Aí nós, por exemplo, a CSN, quem lembra dela? Companhia Siderúrgica Nacional, que foi criada em 1941. 1941, depois de começar a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939. Por quê? Porque Getúlio Vargas, que dizem que tinha uma tendência de apoiar Hitler na Segunda Guerra Mundial, foi chamado pelos americanos para apoiar os americanos, para apoiar os aliados na Segunda Guerra Mundial, e Vargas exigiu, em troca, a montagem de uma companhia siderúrgica. E foi uma espécie de troca, o Brasil apoiou os aliados na Segunda Guerra Mundial, e a Companhia Siderúrgica Nacional foi criada para a independência industrial do Brasil. E o que foi que aconteceu? Infelizmente, Collor veio e entregou essa empresa. Entregou a preço de banana, certo?
A Companhia Vale do Rio Doce também foi criada nesse rastro, em 1943, e foi entregue por Fernando Henrique Cardoso, o que nós chamamos isso de um crime de lesa pátria, ou seja, um administrador do país que comete uma ação que vai contra os interesses do país. E a entrega da Vale do Rio Doce, pelo preço que foi, tinha descoberto recentemente uma mina de ouro que não tinha sido nem avaliada, tinha milhões no cofre quando foi entregue, que daria para pagar o preço pelo qual foi comprado. E além de tudo, o BNDES entrou no meio recebendo moedas podres ou emprestando dinheiro para o comprador. Ou seja, foi uma entrega, foi um crime contra o país. Então, duas grandes empresas, uma criada em 1941, outra criada em 1943, empresas públicas estatais foram entregues pelos governos. Então, vocês veem que aí há uma mistura de um administrador que você pagou, que no caso foi Collor e Fernando Henrique, para administrar o dinheiro e o patrimônio do país, que é seu, ele simplesmente entregou sem perguntar para você se podia fazer isso. A CHESF, a Companhia de Eletricidade, Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco, ou do São Francisco, abreviadamente CHESF, né? Foi criada em 1945, também quase ao final da Segunda Guerra Mundial, e hoje estão simplesmente querendo entregar mais esse patrimônio, porque quando fala de Eletrobras, está falando da CHESF também, como fala de Furnas, da Eletronorte, da Eletrosul, não é isso? Do Copel, né? CEPEL, aliás, né? Tá tudo no meio. A Embrapa foi criada em 1972 e em 1975 entrou em ação. É uma empresa, digamos assim, exemplo de tecnologia, e Fernando Henrique obrigou que ela trabalhasse de graça para a Monsanto, que é uma empresa extremamente venenosa no mundo inteiro, ela é considerada venenosa, né? Detentora de quase todas as marcas de alimento, de transgênico, de tudo, de milho híbrido, né? Com o seu Roundup, né? Aquele milho que só sofre efeito do Roundup. Não adianta usar outro produto que esse milho não aceita, não sofre o efeito, digamos. Então é só Roundup. Quem foi que ajudou a fazer isso? A Embrapa, sob o mando do senhor FHC, Fernando Henrique, né? A empresa de pesquisa energética foi criada em 2004. Eu estou falando só das empresas que foram criadas, são tantas, né, que foram criadas, estou citando algumas. Aí nós vemos o BASA, que é o Banco da Amazônia Sociedade Anônima, o Banco do Nordeste, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, a Caixa Econômica Federal, as companhias de docas de todo o Brasil, cada estado tem a sua companhia, né, de docas, né, para embarque e desembarque de cargas. Isso tudo foi com apoio estatal, com dinheiro nosso, para fazer essas companhias. Aí depois nós temos a Eletrobras, a Hemobras, a Petrobras, Serpro, Telebrás e as subsidiárias do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNDES, da Petrobras, e ainda temos o Correio, que Collor tirou as entregas, os transportes do Correio por avião, que chegava rápido. Você pagava uma carta simples e o destinatário recebia. Ele colocou Fusca e Kombi na estrada para entregar isso. Olha no que transformou o Correio. Hoje querem vender o Correio. E aí o Magazine Luiza quer, né? A dona do Magazine Luiza quer. Por quê? Porque as empresas estão lucrando com o Correio. Por quê? Para entregar suas encomendas, suas compras, que hoje são feitas, em grande maioria, por meio virtual. Certo? Todas essas empresas públicas foram criadas para realizar tarefas estratégicas, certo? A energia estratégica, o correio estratégico, certo? Alimento, a Embrapa, pesquisa, tudo isso é estratégico. Vocês imaginem, se eu não gosto de guerra, provavelmente vocês também não, mas se um exército invadir um país, ou o nosso país, o que ele faz para parar a resistência? Parar o exército do outro país? O que ele faz? Vai na infraestrutura. Ele quer cortar água, energia, comunicação e alimentação. Certo? Deixa o país parado. Tira energia, tira comunicação, né? Não tem internet, não tem telefone. Tira comida e tira água. Pronto. Dificulta toda a ação do outro exército.
Aí nós pegamos tudo isso, a água, por exemplo, a energia, os nossos meios de alimentação, as nossas comunicações, e entregamos nas mãos privadas, que pode muito bem ser de um país que resolva, tenha a loucura de repente invadir o Brasil. O que vai? Já está tudo na mão dele mesmo. Nos Estados Unidos, a energia é estratégica. Nos outros países, nas grandes potências, a energia elétrica é estratégica. No ano passado, o Brasil tinha 116 empresas estatais da União e 148 subsidiárias. E cerca de 400 empresas públicas entre estaduais, municipais, né, e federais, lógico. Aí os caras, os vendilhões do Brasil, dizem que são estatais demais, que tem que vender tudo, certo? Ora, se a gente resumir que os dados são, inclusive, incongruentes, né? São muito espalhados, é difícil de você entender o que os governos dizem, que cada um diz aquilo que lhe apetece, aquilo que lhe convém. Mas se a gente colocar aí por cima que a União, que o Brasil, que nós tenhamos 130 estatais, e eles acham muito, e que é preciso privatizar, doar, enfim, vamos ver aí. Os Estados Unidos, por exemplo, hoje é ídolo do governo atual. Ora, ele tem 35 mil empresas estatais, empresas públicas, aliás. 35 mil, envolvendo as federais, que é da União, as estaduais e as municipais, que, aliás, são em maior número. É cheio de empresa pública, municipal e estadual nos Estados Unidos. Isso chega a 35 mil. E eles vêm aqui no Brasil dizer que aqui o Brasil precisa vender, quando o Brasil tem 130, e os vendilhões dizem que é muito estatal. Quando acaba isso, é a espinha dorsal do desenvolvimento do Brasil. Vocês podem pesquisar onde quiser, mais pesquisa isenta. São a coluna dorsal do desenvolvimento do Brasil, seja energia, água e tecnologia. É empresa estatal. Então, 35 mil no ídolo do governo atual. A China tem 150 mil estatais, tá? E veja só, e os dois países, Estados Unidos e a China, são potências. As duas potências mundiais que estão disputando aí o primeiro lugar, a hegemonia mundial entre quem é maior que o outro economicamente, certo? Se a China não é, breve vai ser. E tem 150 mil estatais. E por que o Brasil tem 130, digamos, né? Num número que a gente consegue tirar aí? E esses caras vêm aí dizer que não, tem muita estatal, tem que vender tudo, ou seja, na verdade doar, né? Porque nós temos um dado aqui, que no ano passado, as estatais deram 110 milhões, cerca de 110 bilhões, aliás, 110 bilhões de lucro. Para mim, para vocês, naturalmente, isso não é prejuízo. 110 bilhões, isso é lucro. E por que vem a público dizer que são deficitárias, que tem que vender, tem que entregar para chinês? É interessante o seguinte, olha só. As nossas estatais, que o governo está colocando para entrega, aliás, isso vem desde o Collor, tá, gente? Não é só agora. O Collor, Fernando Henrique, que foi um grande entreguista, tá? Um grande entreguista ainda vem aí criticar alguma coisa, ele não tem direito de criticar nada, porque foi um grande entreguista. Eu só lembro da Vale do Rio Doce. Procurem saber a história da venda da Vale do Rio Doce pelo senhor Fernando Henrique, a CSN pelo Collor. Procurem ver que tipo de negócio que foi, tá? Agora, interessante, as nossas estatais são motivo de propaganda de que tem que ser vendidas para nós, doadas pelo valor, né? Aí vocês já ouviram falar na EDF. A EDF é Electricité de France. É uma empresa, a única empresa estatal de energia elétrica da França. A EDP, já ouviram falar? A EDP, Eletricidade de Portugal, que também veio comprar a empresa aqui. A EDF veio comprar a empresa aqui, né? Tanto que comprou no Rio de Janeiro, Electricité de France. Quem se lembra? Quando a empresa do Rio de Janeiro ficou sob o comando dos franceses aí, não é? E nós temos também State Grid. Apesar do nome, a State Grid é uma grande empresa estatal chinesa que está no Brasil inteiro, está cheio de empresa de eletricidade. O negócio é tão bom que veio uma estatal chinesa, estatal americana, vem estatal portuguesa, estatal francesa comprar as nossas estatais
exatamente com o argumento de que o Estado tem que ser mínimo, que não pode ter tanta empresa estatal quanto tem no Brasil. Interessante. Aí aqui não pode ser estatal e uma estatal estrangeira vem comprar a nossa estatal, não é? Todas elas são estrangeiras. Então é o seguinte, não pode ter estatal lá, ou melhor aqui, mas lá tem e pode vir comprar a nossa. Agora, entre o público e o privado, né? Você já viu o setor privado fazer alguma coisa social? O privado, que eu já contei para vocês, podem ser sociedades anônimas, podem ser sociedades limitadas, companhias limitadas, né? Mas tem um dono, um grupo de donos ou uma sociedade de donos, mas não o povo brasileiro. Isso é o setor privado. E o que ele busca? Aqui para nós. Pode perguntar para qualquer empresário, mas eu não estou dizendo para o dono de boteco de esquina, para essas mercearias pequenas de esquina, que quando a gente fala empresário, eles já ficam nervosinhos porque dizem, eu sou empresário, eu não sou assim como você está falando. Não, gente, não, eu estou falando de grandes empresas, eu estou falando de banco, tá? Eu estou falando de banco, eu estou falando da Ambev, eu estou falando da Monsanto, todas as empresas que vêm, grandes empresas transnacionais que vêm atuar aqui no Brasil. Vocês já viram ela fazer o lado social? Criança Esperança é coisa social? Não. Quem paga o Criança Esperança é você. E você declara imposto de renda do que você paga por Criança Esperança? Não. Quem recolhe imposto de renda é a Globo. Ela pega todo o montante que você doa e entrega lá para o Unicef e aí declara o imposto de renda. Pronto, beleza, né? Ela deu algum real? Não. Não deu nada. Quem deu foi você. Esse é o lado social da empresa, das empresas privadas. E os institutos? Ah, não, porque elas têm institutos que fazem isso, fazem aquilo. Não, tudo aí tem lei aqui no Brasil, que se você tiver algum instituto para fazer doações, então, tudo é descontado no imposto de renda. Empresa privada não faz graça para ninguém, quer apenas lucro. Agora, pesquisem também, por exemplo, sobre o programa Luz para Todos. Vejam de quem foi a ideia e vejam quem banca com dinheiro, você, e quem realiza. Procurem, pesquisem o programa Luz para Todos. Certo? É isso, uma das partes que o setor estatal, público faz, é isso aí, faz o lado social sim. Faz o lado social sim. O setor privado não faz lado social para ninguém. O setor privado quer lucro, quer lucro. Bom, nós vamos ver dois casos emblemáticos de empresas públicas estatais. E quero lembrar para vocês só a ação, como é esse tipo de ação do setor privado. Isso é há muito tempo. Tinha um político romano chamado Crasso, por exemplo. É interessante como dá certinho com os dias de hoje, né? Nós estamos no século XX e eu vou contar uma história para vocês nos tempos de Roma, no tempo dos imperadores romanos. Tinha um político, Crasso, que era o homem mais rico de Roma. Por motivos políticos também ele perdeu a riqueza. Como ele era amigo dos poderosos, um poderoso lá voltou ao poder e ele foi junto. Voltou a constituir riqueza outra vez. Esse Crasso se tornou no cara. Ele tinha mais dinheiro que o tesouro romano. Sabe qual era uma das ações dele? Comprar casas incendiadas. Roma, não sei porquê, não era culpa só de Nero, né? Não era culpa só de Nero. Roma tocava fogo aqui e ali, sei lá, porque não tinha, olha só, uma falta de uma empresa de energia elétrica que colocasse lâmpada para eles, né? Eles tinham que usar suas lamparinas, seus lampiões a óleo, né? Muita fumaça e muito perigoso. E tocava fogo de vez em quando. O Crasso só fazia o seguinte, ia lá, comprava a preço de banana nas casas queimadas. Mas teve uma ideia mais brilhante ainda. Quando a casa estava pegando fogo, ele estava negociando com o dono da casa, que já com receio de perder tudo, vendia a casa por qualquer preço. E ele aproveitava, negociava também as casas ao redor daquela que estava pegando fogo. Por quê? Porque os donos também ficavam com medo daquele fogo descontrolado, porque Roma não tinha um meio, né, eficiente de combate ao fogo. Ela não tinha um meio eficiente de combate ao fogo. Então, normalmente, quando queimava, realmente ela não conseguia apagar e queimava tudo mesmo. Então, os vizinhos ficavam com medo de que seus imóveis também pegassem fogo. O que faziam? Vendiam rapidamente para Crasso, né? Para esse político romano mais rico de Roma. E o que ele fez? O que ele já tinha criado? Ele tinha criado uma espécie de brigada de incêndio, sabe? Quantas pessoas tinham?
tinham 500 pessoas nessa brigada de incêndio do nosso amigo político Crasso. E logo que ele comprava, quando ele fechava o negócio, o que ele fazia? Colocava esses 500 coitados em ação para apagar o fogo. Ou seja, aquela casa que estava pegando fogo, ele ainda ficava com ela em pé, porque não queimava, porque os 500 homens, né, com seus baldes e tudo lá, davam um jeito, apagava tudo, e as casas ao redor que poderiam pegar fogo, e ele comprou com esse medo de pegar fogo, não pegavam fogo porque a sua brigada entrava em ação. Certo? É assim o modo do setor privado atuar. Vamos falar então dos dois exemplos emblemáticos de empresa pública, estatal. A Telebrás. A Telebrás, ela foi criada num tempo em que o Brasil dependia muito de telefone fixo. E quem pesquisa aí sabia que naquela época ter um telefone fixo, né, que era o único que tinha, era uma aventura. Você tinha que entrar numa fila para ter uma espécie de cadastro aprovado e você poderia esperar de 2 a 5 anos para receber esse telefone. O telefone acabava podendo custar o preço de um carro na época. E era tão caro que ele era declarado imposto de renda. O telefone era declarado imposto de renda. Ele podia ser vendido como um patrimônio. Você quer comprar um telefone? Colocava no jornal. Aquilo era motivo de negociação, como é que nós vamos comprar, como é que você vai pagar, etc, etc. Né? E tanto que tinha, como sempre, lá vem o setor privado. Criava empresas que compravam telefone, guardavam aquelas linhas e alugavam para você que não tinha paciência de ficar esperando até 5 anos para receber o seu, isso quando você conseguia pagar. Então você alugava o telefone. Olha só, empresa privada lucrando já em cima de um serviço, né, que poderia ser muito mais rápido. Só que no setor privado andava devagar mesmo. Quando a Eletrobras entrou, a Telebrás entrou em ação, sabe quantas empresas tinha no Brasil de telefonia? 900. Só para você ter uma ideia, imagina a bagunça. A Telebrás entrou em ação, né, colocou mais linhas, né, para quem podia comprar, porque na época acabava sendo caro, né, você pagar uma linha, né, que era fixa, era uma coisa física, você pagar acabava sendo caro. Mas enfim, aumentou para milhões. Aqueles poucos que tinham, aquelas poucas linhas que tinham, aumentaram, a Telebrás deu conta do recado, mas aí veio uma lei lá do seu Fernando Henrique, 1995, aí propôs um novo modelo regulador para a telefonia brasileira. O que fez? Enfraqueceu a Telebrás e já colocou na mira da privatização, que realmente aconteceu. Ela foi subdividida em 15 outras empresas, inclusive a Telesp foi uma originária da Telebrás. Foi vendida e esquartejada. Depois de vir arrumar o setor de telefonia do Brasil, de telecomunicações do Brasil, ela arrumou tudo e depois entregou para o setor privado, que é isso que estão fazendo agora. Que já tentaram com a Casa da Moeda, estão tentando com o Correio, estão tentando com a Eletrobras, e se não fizermos nada, vai acontecer. Eles vão querer, inclusive, privatizar a Caixa Econômica Federal. Ou seja, só o que dá lucro. Quando está bom, quando o Estado vem, nós aplicamos dinheiro, consertamos tudo, quando está tudo saneado e lucrando, aí vem o setor privado. Bonzinho, que quer comprar uma empresa que, segundo o próprio governo, está dando prejuízo. Nenhum empresário, vou repetir para vocês, nenhum empresário compra empresa deficitária. Ninguém fica rico trabalhando, certo? Tem que enganar. Banco, por exemplo. Tá? Então vamos por aí. Privatizaram a Telebrás. Mas disseram assim, se você for pesquisar, a Telebrás ainda existe. Sim, impressionante. Ela existe. Os governos decidiram manter a Telebrás, que muita gente nem sabe que existe Telebrás. Né? Ela foi a 15ª empresa na qual ela mesma se transformou. Picaram a Telebrás, cortaram a Telebrás. E sabe qual é a função dela hoje? Só para falar para vocês. Ela tem aqui 3 funções. Hoje a Telebrás, ela continua. Então a função dela, ela tem uma função social, a Telebrás, a parte estatal, lógico. Aqui da lucro já foi vendida há muito tempo. Ela tem uma função de segurança de dados para a soberania nacional e ela tem uma função estratégica. Ou seja, função social, implementação de política de acessibilidade por meio de projetos de inclusão digital, como, por exemplo, o Programa de Serviço de Atendimento ao Cidadão
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Ela tem essa função, fazer a implementação de políticas de acessibilidade. Olha só. Função de segurança de dados para a soberania nacional. Garante a segurança, o sigilo no tráfego de dados da rede privativa do governo. Olha só, ela já era estratégica, mas dilapidaram ela quando ela começou a dar lucro, dilapidaram e venderam para o setor privado. E ela ficou. E a função estratégica da Telebrás, ela conecta o governo a qualquer localidade do país, permitindo a aproximação entre eles em caso de emergência pública, como, por exemplo, a tragédia de Brumadinho. Ou seja, a função social da Telebrás é igual à do Banco do Brasil. Ela vai onde o setor privado não quer ir, não dá lucro. Os bancos no Brasil que têm mais agências no país chamam-se Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em qualquer lugar você encontra. O setor privado não, porque lá não dá lucro. O Banco do Brasil vai, a Caixa Econômica vai, a Telebrás vai. A Telebrás estatal, lógico. Empresa pública, empresa privada não vai. Então, por esse motivo, o capital da Telebrás, dessa Telebrás, majoritariamente é da União, certo? Agora vamos à Eletrobras. Quando a Eletrobras entrou em ação, o Brasil era uma bagunça energética. Também era cheio de pequenas empresas privadas e estava uma bagunça. A Light, que era a maior empresa no Brasil e era privada, dava origem até a panelaços. Vocês se lembram disso? Eu falei para vocês, o panelaço lá da terra do Roberto Carlos, lá em Cachoeiro do Itapemirim, que as mulheres rodearam a sede da Light lá em Cachoeiro e foram bater panela. Por quê? Porque consideravam o preço muito alto da energia elétrica e os serviços péssimos, certo? Aí a Eletrobras entrou, tornou o Brasil uma potência energética, com Furnas, com a Eletrosul, com a Chesf, com a Eletronorte, não é? E outras empresas estaduais, né? E transformou o Brasil num sistema de transmissão único, forte, seguro e uma grande malha de geração distribuída através desses meios de transmissão. Agora sim, agora ela está pronta para ser vendida, né? Aí vem, eu chamo de entreguistas, querem entregar a Eletrobras, querem entregar a Furnas, querem entregar a Eletrosul, a Chesf, a Eletronorte para o setor privado, que nunca construiu, nem tem capacidade, nem quer, porque não querem investir dinheiro, não tem capacidade de construir um parque industrial gerador tão grande quanto o da Eletrobras, tá certo? Para vocês terem uma ideia, em 2010, uma das ações, um dos tipos de ação da Eletrobras valia R$21, isso em 2010. Só que o dólar estava a R$1,779, não sei o quê, porque nosso dinheiro só tem duas casas, eles têm que colocar em três, né? R$1,799. Então, em dólar, a ação valia $11,80. Imagine, isso em 2010. Hoje, a ação da Eletrobras, essa mesma ação, o mesmo tipo que eu falei para vocês, vale R$36. Ou seja, se você, que é brasileiro, vai comprar uma ação da Eletrobras, você compra a R$36. Só que o dólar vale R$ 5,50. Ou seja, em dólar, essa mesma ação da Eletrobras vale R$ 6,50. Quase a metade do que ela valia em 2010. Ou seja, naquele tempo, um americano, um estrangeiro que quisesse comprar uma ação da Eletrobras, compraria por R$11,80, ou melhor, $11. Compraria por R$21. Compraria por $11,80. Hoje, se ele quiser comprar, ele compra $6,50. E aí vem o governo dizer que está na hora de privatizar, de doar essa empresa. Aí eu falo, doação. Valia $11,80. Hoje vale $6,50. $6,50. É hora de entregar um patrimônio nosso. Então, o nosso alerta é exatamente isso. Vamos ficar atentos, porque estão, na verdade, entregando nossa casa. Estão destruindo nosso país. O nosso país é cheio de recursos naturais,
cheio de recursos energéticos renováveis e não, estão simplesmente entregando. Só isso que estão fazendo. Então, é para descuidar do Covid, da pandemia? Não, a pandemia está aí, a pandemia merece cuidado nosso, a pandemia merece que a gente dê atenção e cuide das famílias, das nossas e das famílias dos outros, num grupo só. Mas só que essas famílias, também agora e muito mais depois que passar essa pandemia, se Deus quiser, vão precisar usufruir dos seus bens públicos, dos seus recursos naturais, seus recursos energéticos. Mas se passar a pandemia e o governo já tiver entregue tudo, nós vamos viver de quê? Nós vamos fazer igual hoje, nós compramos a gasolina e o diesel da nossa Petrobras ao valor de dólar, e não ao valor do nosso dinheiro. Nós vamos pagar ao valor de dólar. Né? Você pega o dólar, que está altíssimo, passa para real, e aí você compra diesel e gasolina e o etanol para o seu carro. Isso não é correto, porque o bem natural é seu, a empresa é sua, o petróleo é nosso, a Petrobras é nossa, só que ela já foi dilapidada, porque você sabe que como a Eletrobras, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, eles têm também, abaixo desse nome, Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, eles têm muitas subsidiárias. E o que é que estão fazendo? Entregando essas subsidiárias, né? Como a BR Distribuidora e tal, como no setor elétrico foi entregue a Celpa, né? A Celg, os nossos amigos de Goiás, nossos amigos do Pará sabem disso, eu estou citando só dois exemplos. Serviço péssimo e tarifa alta, estão querendo fazer com a Companhia de Eletricidade do Amapá, mesmo depois dos apagões que aconteceram lá por culpa de empresa privada, querem fazer com a empresa pública estadual, que é a Companhia de Eletricidade do Amapá, querem vender também como querem vender a Eletronorte. Ora, o setor privado está mostrando que é incompetente, que só busca lucro, que não mantém, né, não faz manutenção, não quer saber de nada, e depois, quando dá o problema, a empresa pública estatal, como foi o caso da SEA e da Eletronorte, foram lá ajudar a Isolux a colocar o sistema do Amapá funcionando outra vez. Aconteceu outro apagão e ninguém falou mais nada e simplesmente querem vender a SEA, querem vender a Eletronorte, como já venderam a Celpa, já venderam as outras pequenas comparado com todo o tamanho da Eletrobras, mas as estaduais que eram da Eletrobras já foram vendidas na calada da noite, em silêncio. O povo nem sabe. É hora de permanecer acordado, para que a gente não acorde e, em vez de sair do pesadelo, a gente acorde e entre no pesadelo. Aí deixa de ser um sonho mau, é uma má realidade. E isso a gente não quer. Né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Né? Estamos abertos à sugestão, a sugestões, a comentários, né? A conversas. Vamos conversar. Mas não esqueçam, mantenham esse canal ativo, inscrevam-se, deem likes, apertem lá, marquem o sininho, comentem, né? E divulguem o nosso canal. Vocês estarão divulgando vocês mesmos, divulgando o Brasil. Obrigado pela visita, meus amigos, meus caros energéticos. Até o próximo e serão bem-vindos como sempre foram. Até o nosso próximo vídeo, onde vocês serão bem-vindos.